Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de agosto de 2013. É uma sexta-feira e o nosso verbete é de número 2751. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 8 máximos. E o tema de hoje é autoarticulação comportamental homeostática, da especialidade de autocoerenciologia, redigido pela veterana professora Fabiana Cerato. A autoarticulação comportamental homeostática é a técnica de auto-organização intraconsciencial, geradora de automanifestação rígida, coerente e assistencial, explicitada a partir de posturas alinhadas ao megafoco autoproéxico, expondo o estilo pessoal e a singularidade da consciência intermissivista, homem ou mulher. Na pensenologia, o assenhoramento da paragenética pessoal reverberando na expressão pensênica. O holopensene da modulação da força presencial. Os holopensenes das comunidades avançadas. E na fatologia, a percepção da harmonia e da estética redefinindo neocomportamentos. A interassistência resultante das recalibragens de manifestação. A manifestação comportamental revelando o nível de harmonia íntima da consciência. A autolucidez quanto à singularidade do estilo pessoal. O melhor conteúdo expresso da melhor forma. A inteligência emocional a favor da evolução. A racionalidade comportamental. O aprimoramento do estilo assistencial. O confort comportamental. Na parafatologia, os trejeitos resultantes da interação multidimensional. O distanciamento da baratrosfera, evidenciando na manifestação do estilo comportamental homeostático. Os paracenários propulsores de comportamentos homeostáticos. A gente chama atenção que na argumentologia, ela apresenta no item coerenciologia 38 condições avançadas de manifestação intraconsciencial, compatíveis com a autoarticulação comportamental homeostática. E na remissiologia nós destacamos bem-estar, conduta cosmoética, consciência harmonizada, finesse evolutiva e QI social. Na frase enfática, a autoarticulação comportamental homeostática é conquista imprescindível à consciência interessada em realinhar o perfil assistencial, atuando prioritariamente na condição de amparadora. E na questionologia, você aplica a técnica da autoarticulação comportamental homeostática? Quais os resultados evolutivos alcançados? Na bibliografia específica, nós temos 6 fontes bibliográficas. E aqui na mega-análise do João Paulo, nós temos 20 itens: postura, conduta, depuração, reeducação, manifestação, realinhamento, holomaturidade, ortopensenidade, autoexpressividade, autoconfiança, autovigilância, abertismo, etologia, estilologia, equilibriologia, teaticologia, sociologia, harmoniologia, homeostaticologia e autocoerenciologia. Agora, antes de entrarmos aqui nas perguntas, eu tenho alguns avisos. E então tem um convite aqui para vocês, que é da 6ª Semana de Saúde Holossomática da Cognópolis, que vai acontecer em setembro de 2013. Entre os dias, particularmente, entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro de 2013, vai ser aqui no campus da OEC, em Foz do Iguaçu. Essa semana ela é muito rica, vai ter toda a semana da OEC, tem sempre muitas atividades, participação de muitos profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, dentre outros. Então, por exemplo, no dia 30 de agosto,
a 1º de setembro, de sexta a domingo, vocês vão ter o curso Imersão Progesteterápica, que é a autoprogesteterapia em grupo, e o EPICOM vai ser o professor Alexander Steiner. E esse curso ele abrange, então, a autoprogesteterapia, projeção energética terapêutica, acoplamento energético e debates consciencioterápicos. Então, quem quiser mais informações, pode telefonar para a OEC 45 30 25 14 04 e e-mails pelo e-mail, né? cursos@oec.org.br. E também o site da OIC, para quem não sabe, a OIC é a Organização Internacional de Consciencioterapia. Essa instituição ela é muito importante para todos nós, da CCCI, em especial os intermissivistas, mas enfim, porque é alguma coisa que todos nós precisamos buscar, né? O próprio slogan deles diz, saúde consciencial é tudo. Também o site é www.oic.org.br. Tem também um outro aviso aqui, que é uma campanha, na verdade, Verpões na África. Ela propõe, então, que você doe o tratado Projectology para bibliotecas na África. Esse tratado, para quem não sabe, é o tratado traduzido, né, em inglês do professor Valdo Vieira, o Projectologia, e que você doa, então, o valor de R$100, e com isso você consegue fazer essa doação e distribuição do exemplar do Projectologia em inglês na África. E o dinheiro pode ser entregue aí a algumas colaboradoras, professores João Aurélio, Cátia Aracá, professora Rosa Nader e Roseli Oliveira. E quem agradece, que está coordenando e pilotando esse projeto, é a professora Juliana Vieira, responsável pela diplomacia verponológica para a África. Também e-mails para quem quiser mais informações sobre essa instituição, né, que se denomina, na verdade, Intercâmbio Conscienciológico Internacional, é intercâmbioconcienciológico@gmail.com. Então, nós agradecemos aí de antemão, em nome do continente africano. Bom, a professora Fabiana Cerato, ela é arquiteta, urbanista, especialista em metodologia do ensino superior, especialista em projeto em construção, graduanda em psicologia positiva e coaching, brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e voluntária da Conscienciologia desde 97, bastante tempo, hein, professora Fabiana? Docente em Conscienciologia também desde 97 e tenepsista desde julho de 2004. Então, vamos apertar a professora Fabiana, que são muitos quilômetros rodados aí, de experiências aí com a Conscienciologia, tá certo? Certo. Agora, professora Fabiana, antes de entrarmos aqui nas perguntas, eu gostaria que você contasse um pouco para nós como surgiu a ideia desse verbete, o tema, enfim, qual é a sua relação mais específica com ele? Sim, é muito bom estar de volta, especificamente de colega para colega, né? Estamos na mesma profissão, e também tem outra colega, muito bacana isso. A ideia desse verbete, na realidade, ele foi se configurando no andar da carruagem. A estrada rodada faz muita diferença, né, Dulce? Sem então, dúvida. Eu comecei a verificar que um dos pontos, ele corrobora com uma trilogia. Eu tenho uma trilogia que iniciou no primeiro verbete que eu apresentei, que foi o Quociente de Inteligência Social. Esse aqui, ele tem um vínculo direto com a questão do convívio, que vai abordar mais a parte do comportamento. E a gente vai fechar a trilogia com a próxima apresentação, já convidando o pessoal, que chama Edificação Saudável, que tem a ver também com o aspecto estético e também tem um vínculo direto com o comportamento. Então, a ideia de configurar o verbete, de trazer, foi a partir das reciclagens. À medida que eu fui reciclando, eu fui trabalhando, ajustando, eu coloco aqui no verbete a modulação comportamental, eu fui ajustando, fui vendo os acertos e erros e fui colecionando, tanto erros quanto acertos. E aí eu fui depurando mais e tentando qualificar e chegar num ponto ideal. A gente nunca consegue, eu acho que é impossível a gente dizer que vai chegar num ponto ideal em termos de comportamento, de qualificação e de manifestação. Mas a gente consegue chegar um pouco mais próximo do ponto e da questão interassistencial. No primeiro verbete que eu apresentei, que foi esse de convívio, QI, eu trouxe uma casuística minha que eu falei que eu tinha a tendência a ir para os extremos, né? Ou eu
adoçava demais ou derrubava demais. Então, à medida que eu fui caminhando, eu fui percebendo esse reajuste e, a partir daí, então, saiu a ideia do verbete, que é a proximidade da consciência da gente com a gente mesmo e trazendo as ideias da paragenética. Foi daí que surgiu. Muito bom. Muito interessante a abordagem. Eu trouxe também, inclusive, não sei se não tiverem perguntas, eu gostaria até de falar. Não, nós temos sim, mas se você quiser, você pode falar, mas a gente já tem perguntas aqui. Já tem? Tá. É sobre a citaciologia. Se o pessoal quiser olhar na página 17, eu trouxe uma citação que é da Chanel, que fala do estilo de vestir, que tem uma relação direta com o estilo comportamental. Na citaciologia eu trouxe: vista-se mal e notarão o vestido, vista-se bem e notarão a mulher. Então, o que é o vista-se bem? É justamente trazer o melhor que você tem, o melhor que você pode apresentar. A gente vai estar debatendo e conversando mais sobre a questão estética. Esse verbete se assenta em 2 pilares, a coerência e a esteticidade. Então, durante o andar da carruagem, aqui a gente vai estar conversando mais a respeito. Você, inclusive, colocou aqui na fatologia, né? O melhor conteúdo expresso da melhor forma. Isso. É muito interessante essa afirmação. Então, trazer o melhor que realmente você tem. Nas interações, eu vejo que as interações são oportunidades assistenciais. Eu não via assim, de maneira nenhuma. Eu fugia das interações. As pessoas vinham vindo por aqui e eu ia escapando por ali. Então, quando isso começou, quando eu comecei a ter essa compreensão e ver a importância da interação comportamental, aí eu comecei, então, a reconfigurar todas as minhas posturas e valores com relação a isso. Agora, sem querer, só um minutinho aqui, que é em cima do que ela falou, sem querer entrar no seu caso pessoal, né? Sim. Enfim, você fica bem à vontade. Mas o que você acha que faz uma pessoa fugir das interrelações? O que você pensa sobre isso? Não é difícil a resposta, Dulce, porque eu vejo que o ponto mais nevrálgico da conscienciologia é a autopesquisa. Por isso que eu trago aqui, no verbete de hoje, eu trouxe, inclusive, dos 6 referenciais bibliográficos, 5 deles diz respeito à psicologia positiva, porque é uma das áreas que está se aproximando mais da autopesquisa, né? Apesar de não ter a questão específica do parapsiquismo, que é tão sério, mas, dentre a nossa ciência materialista, é o mais próximo da autopesquisa. E não adianta. Quando a consciência não tem autopesquisa, quando a gente não se conhece, quando a gente não quer se enfrentar, a gente vai sempre colocar o ego na frente e vai afastar todo mundo. Então, a gente utiliza os nossos preconceitos, que até então serviram para a gente se defender e se manifestar. Até então, coloca isso na frente. E o resultado disso é que a gente acaba fugindo, muitas vezes, e não enfrenta. Não tem aquela ousadia mais assertiva. Seria uma maneira de se proteger, né? Evitar a convivialidade mais próxima. Exatamente. Então, um mecanismo de defesa. Desculpa intrometer, assim, entrar assim. Que eu gostaria que você aprofundasse mais com relação a essa questão aí da coerência, né? Você traz aí na mega pensonologia, busquemos ser coerentes. Né? E na antonimologia, você coloca lá no segundo item, autodesconexão comportamental nosográfica. Isso. Então, com relação a essa coerência, né, que você falou assim, né, de trazer o melhor de cada um, isso tem relação com Mater Pensene? Ou qual é a relação dela? O que você quis colocar? Isso tem relação com o Mater Pensene específico do verbete, a coerência e a esteticidade. A esteticidade é uma consequência natural da coerência. Então, o que eu entendo pela questão da coerência? À medida que você vai pesquisando, você vai se conhecendo mais, você vai trazendo ideias que têm relação com você e que você não percebe, você não enxerga, passa batido, porque você está tão assoberbado com o seu ego, com os seus preconceitos, com as suas crenças, com a sua forma rígida e fechada de pensar, que não há espaço. Não tem mais espaço para o que não esteja dentro daquele quadrado que é o seu micro-universo que você determinou. Então, tem aí as crenças que estão aí, às vezes, havidas, uma forma de atuar, que a vida está se repetindo e que não existe uma reciclagem. Então, você não acha que a pessoa fica distante? Isso não são os traços, são os trafares?
Eu estava pensando que o nosso Mater Pensene tem relação com a ortopensenidade, com essa interassencialidade que você comentou. Sim. Né? E os nossos trafares é que dificultam a manifestação do nosso Mater Pensene. Não é só os trafares, sem dúvida, né, os traços fardos já são fardos por isso, porque dificultam, mas além dos trafares, você tem a forma de pensar, que também pode estar reverberando direto, ou estar conectada direto nos trafares, mas a maneira de pensar errada sobre mas determinado assunto... Mas o Mater Pensene, como é que você vê O Mater Pensene é o Pensene Mãe. Pessoal, isso. Que traduz a consciencialidade da pessoa. Ele é composto por uma série de aspectos. A forma de pensar é uma delas. À medida que você muda, que tem uma relação direta com o temperamento da pessoa. À medida que você muda e ajusta o temperamento e começa, parece rebarbativo, porque a gente fala aqui todo dia, né? Colocar o foco no outro, a interassistência. À medida que você começa a dar valor... tem relação com isso. Sim, à medida que você começa a dar valor, você qualifica o Mater Pensene. A sua forma de pensar vai abrindo mais. E você começa a pensar assim, nossa, mas tem pessoas na frente, olha que bacana, olha que interessante, olha como é que ela funciona, olha a forma de pensar, a maneira como ela se comporta, o estilo. E aquilo você começa a dar valor. Então você começa a interagir mais próximo da sua paragenética, do que você estudou. Gente, a gente fez curso intermissivo. Isso que é a coerência que você está colocando, né? Nós fizemos curso intermissivo, e como é que a gente vai reurbanizar um planeta se a gente nem enxerga a pessoa que está na frente, ou enxerga e passa reto, né? Dá um oizinho básico e passa reto. Então a gente tem que parar, conversar, o que não quer dizer também que a gente fique o tempo todo só conversando. Então tudo que for extremista não vai funcionar, nem em excesso e nem em falta. Então tem a hora certa, o momento certo, mas dar o melhor de si no melhor momento vai fazer com que o resultado seja melhor. Olá, eu estou muito contente com o seu verbete. Aliás, quero que você saiba que os seus 3 verbetes me serviram muito. Você fala de temas que me preocupam e que faço autopesquisa. E a sincronicidade é que eu vou fazer o higiene consciencial daqui a pouco, né? E esse verbete é como se fosse uma introdução já ao curso, para mim. Né? E eu percebi que o verbete está bastante criativo, eu acho que é inerente ao arquiteta, né? E gostei assim, muito de algumas conexões que você fez, por exemplo, na fatologia, a substituição do estilo comportamental barroco pelo clássico. Sim. Isso é ótimo, porque assim, me bateu muito, né? E era exatamente isso, tem que ter mais coerência na situação. Mas o que me chamou muita atenção, e por isso que eu estou te perguntando, foi a tua perfilologia, que eu achei super enxuta. E você deu muita atenção, assim, enalteceu a figura do arquiteto, né? A mulher vitruviana, que remete também a Vitrúvio, que é um arquiteto, né? Sim. Então, por que você fez tão enxuto e enalteceu tanto a profissão da arquitetura? Porque eu vejo que tem um vínculo direto com a arquitetura. A estética também, a esteticidade, ela está vinculada e ela aparece em todas as áreas. O maior exemplo disso, todos nós temos na nossa mão, o verbete. O verbete é um dos exemplos mais assertivos de estética. Ele coloca a melhor forma com o melhor conteúdo. Então, a esteticidade ela aparece o tempo todo e ela tem um vínculo direto com a comunicação. Então, à medida que você depura essa estética, você se comunica melhor e tira melhor proveito. Enquanto nós estivermos no intrafísico, a forma e o conteúdo vão aparecer sempre. E o ideal é que eles apareçam juntos. Né? Apareça a melhor forma com o melhor conteúdo. Por isso ele saiu tão limpo. E a função do arquiteto, eu vejo, que é desenvolver isso. Nós não aprendemos na faculdade, mas saímos da faculdade muito cru. Não sei o que você acha, mas a gente ainda sai, tem muito que crescer, em termos de esteticidade mesmo. E à medida que a gente vai caminhando no andar da carruagem, a gente vai depurando isso e vai conseguindo juntar os 2 pontos, o conteúdo e a forma. Fabiana, aproveitando que está falando em homem e mulher vitruviano, na página 18, Principiologia, primeiro, você poderia explicar isso, a manifestação do princípio vitruviano firmitas, utilitas, venustas? Sim.
Marco Polo Vitruvius é um arquiteto, um dos mais conhecidos por ser arquiteto e pesquisador. Eu sou fã dele, né? E ele traz justamente o princípio vitruviano, que é assentado numa tríade. São 3 pilares, que ele chama de firmitas, utilitas e venustas. Firmitas é a tradução para firmeza, utilitas, utilidade, e venustas, beleza. Então, a firmeza tem a ver com a segurança da obra, né? Ou a segurança a gente pode extrapolar tranquilamente para a nossa vida mesmo. Então, qual é o nosso nível de segurança, o quanto realmente nós somos úteis, aqui no caso ele traz para a edificação, né? Que é a segurança, a utilidade e a beleza. A gente pode extrapolar esse princípio. O quanto eu tenho de segurança, o quanto organizada está a minha vida, até que ponto eu consigo ser útil, e o nível de esteticidade, que era o que a gente estava falando aqui na nossa troca comportamental. Agora, a professora Fabiana, em estrangeirismologia, como é o estilo Hokai? Poderia descrevê-lo? Sim. O estilo Hokai, ele é um estilo que surgiu na época do Luís XV, lá atrás, né? Ele é um estilo interessante, porque ele é um estilo todo rebuscado. Até hoje existem me fugiu o nome agora, nas cercas, que a gente coloca muitas vezes na frente da minha casa mesmo. Quem conhece a minha casa, tem uma cerquinha baixinha de 60 centímetros, e ele tem um ferrinho, né? A cada 10 centímetros tem um ferrinho redondinho. Então, ele é composto daqueles rococós, aquele rebuscado. Ainda existem várias manifestações do estilo Hokai, que puxa pela época lá do conhecido Luís XV. E isso extrapolou até os dias de hoje. Então, esse estilo, ele aparece às vezes tanto na arquitetura quanto nas vestimentas, algum detalhe, né? É o frufru, o redondo, o jeitinho, puxa pelo lacinho. Esse é o estilo Hokai. Mas, Fabiana, como você relaciona esse estilo Hokai com o tema que você está abordando? Exatamente por que você colocou isso aqui? Coloquei por ser um outro estilo, por ser um estilo específico. Quando a gente fala da esteticidade que nós estamos trazendo, ela é uma mescla de vários estilos. Ou seja, o que eu quero incentivar aqui é você trazer o seu estilo próprio. Então, o estilo Hokai é um estilo que se compõe, né, daquela forma específica. E o que eu quero chamar a atenção é para que cada um de nós possamos, então, puxar o freio de mão e pensar: como é o meu estilo? Como eu sou? Se nós formos pensar que todos nós estudamos conscienciologia, e na conscienciologia o princípio da convergência, o que eu entendo pelo princípio da convergência é isso. É você trazer o melhor de você, analisando trafares, trafores, seu madre pensene, o seu temperamento, fazendo a convergência de tudo isso para o aspecto interassistencial. Então, você vai trazer ou vai descobrir o seu próprio estilo. Muitas pessoas ainda pensam que o estilo tem um vínculo com a roupa. E não é. A roupa é um detalhe, é um dos detalhes. Claro que é importante, cada cultura tem uma forma de vestir, uma forma de conversar, uma forma de se manifestar. Nós estamos aqui no Brasil, temos determinados estilos e posturas que são necessárias, que diz respeito à própria cultura, até para que a gente possa interagir. Se eu começar a falar italiano ou outro idioma, vai ficar fora de contexto. Então, a gente tem a nossa idiomática e tem um estilo mínimo. Mas descobrir o seu estilo pessoal vai muito além da vestimenta. A vestimenta é um detalhe que é importante. Vestir-se bem é importante. A gente sempre está interagindo e conversando, então utilizar a melhor roupa ou a roupa que tem relação com a gente é importante. Mas não adianta a pessoa só trocar a roupa. Se ela trocar a sua roupa, não vai durar. Depois de uma semana, volta. Ela tem que juntar. Por isso, o princípio da convergência. Então, ela tem que converger. Como é que ela é, o que ela pensa, o que ela quer passar, quais são os valores, objetivos e metas, o que ela quer transmitir, e aí sim, vai acrescentar a roupa e vai descobrir o seu estilo pessoal. Isso é a singularidade de cada um, né? E por isso eu trouxe aqui o estilo Hokai, por ser justamente esse cotejo entre os dois, né? Muito bem. Agora, em pensenologia, aqui na página 17 também, na quinta linha,
Ele pergunta de que maneira otimizar o assenhoramento da paragenética pessoal reverberando na nossa expressão pensênica. Bom, existem várias formas. A mais conhecida delas é aprofundar na autopesquisa, né? Por quê? Porque, pelo que nós acabamos de falar, pelo princípio da convergência, à medida que você vai pesquisando mais você, agora não adianta ficar na autopesquisa superficial, tem que ir nos gurgumilos e paragurgumilos, tem que ir nos detalhes, na forma de se manifestar, o que a pessoa pensa sobre todos os assuntos, muita escrita, muita redação. Eu trouxe aqui um livro que não está no referencial, mas que é extremamente importante, né? O Conscienciograma. Não sei se a pessoa é voluntária ou não, mas de qualquer maneira... Sim. Vale a pena reforçar, tem o pessoal da Conscius com a dinâmica da Recim 1, então se a pessoa ou as pessoas que ainda têm curiosidade, eu sugiro que se faça essa dinâmica e lá, toda a terça-feira ou uma vez por semana, então nós respondemos o Conscienciograma. E o Conscienciograma, extrapolando agora aqui a pessoa que perguntou, mas falando um pouco a respeito do Conscienciograma, ele é um livro que traz 2.000 perguntas e ele identifica e ajuda a pessoa a se enxergar. O que parece óbvio no livro, ele aparece mais, os detalhes aparecem mais. Então eu vou ler aqui, por exemplo, vou aproveitar o gancho da pergunta e vou ler aqui na página 38 as áreas do Conscienciograma que são investigadas no curso da Conscius. Então, tem a questão do soma, tem a bioenergética, tem a antiemocionalidade, a racionalidade, a liderança, a comunicabilidade, a priorização, a coerência, a universalidade. Todas elas são importantes. Aqui eu considero o mais importante delas é a priorização para começar. Porque se a pessoa não priorizar, ela não chega no Conscienciograma. Ou ela inicia e para. Eu fiz isso muitas vezes. Iniciei e parei. Iniciei e parei. Esse Conscienciograma vem desde 97 comigo. Está todo riscado. Estou iniciado e parado. E agora eu estou chegando bem no finalzinho. Estou praticamente concluindo. Acho que em algumas semanas apresento o gráfico. Então, vale a pena a pessoa utilizar esse livro como livro de cabeceira e depois buscar mais informações na Conscius, fazer o curso. Fabiana, pois não. Complementando a isso a importância do Conscienciograma, né? Até porque eu sou também voluntária da Conscius, acho que você também está fazendo curso já com a gente. Essas áreas que você acabou de falar, elas são importantíssimas para a nossa autopesquisa. E quem tiver bastante interessado até em aumentar mais essa pesquisa, aos domingos eu estou fazendo uma biografia da Helen Keller e também da Anne Sullivan, toda baseada no Conscienciograma e dentro desses tópicos. Tá. Agora eu estou fazendo uma análise dentro do Soma, depois a gente vai passando por cada área, quer dizer, um personagem sendo passado através do Conscienciograma. Muito interessante. Domingo, sempre o último domingo de cada mês. De 15 até às 17 horas. Então, na sala da Conscius, aquela sala que é uma sala para várias ICs, né? De agora transmissão. Precisa ver depois os cursos da Conscius para o povo de fora, porque não é os nossos tertulianos, teletertulianos, podem ficar chupando o dedo, né? Porque vocês estão falando aqui de atividades muito próprias de quem é da Cognópolis, mas, de todo modo, é bastante válido. Tem teletertuliano também que mora aqui, né, em Foz. Também o doce é transmitido é feita a interação. O último domingo de cada mês tipo EAD? Feito tá o teletertuliano, o teleinterador com o debate, né? Ele faz perguntas, é respondido, entendeu? A gente teve no domingo retrasado até o pessoal da Alemanha interagindo com a Helen Keller. Então foi muito interessante. Ótimo, muito bom. Agora, professora Fabiana, em Fatologia, na página 18, primeira linha. Poderia nos falar mais da substituição comportamental barroco pelo clássico e exemplificar também?
São dois estilos, na realidade, a arquitetura barroca e a arquitetura clássica é bem específica, bem diferente uma da outra. A gente costuma diferenciar dizendo que o barroco, ele traz... É um estilo que carrega mais, né? Ele tem mais quantidade de detalhes, estátuas, rebuscados. É como se ele fosse uma grande colagem, né? Ele é um estilo mais, naturalmente, mais carregado. O que eu quis trazer aqui, na troca, é porque o estilo clássico, a gente vai depurando mais. Então, no sentido da troca, foi o sentido da depuração pessoal. Então, quando a gente nasce carregado de informações. O meio nos impõe, muitas vezes, uma quantidade enorme de informações. Nós caímos numa família, num grupo, em colegas, e passamos, às vezes, anos repetindo posturas, e perdemos muito tempo sem analisar essas posturas e essa quantidade de informação que nós vamos carregando. Então, substituir o estilo barroco significa depurar mais a consciência e ficar mais próximo do que realmente tem valor. Então, limpar mais. O estilo clássico, hoje em dia se usa ainda a arquitetura neoclássica, que é uma arquitetura mais limpa, se puxa, né? A arquitetura pós-moderna puxa pela neoclássica, que é uma releitura do estilo mais limpo e mais depurado. Então, a substituição nesse estilo de você analisar e depurar o que não presta, não jogar fora, porque se a gente colocar a tampa em cima ou jogar fora, a gente não vai olhar. Então, a gente precisa olhar e ver. Eu funciono assim, eu trabalho assim, e o que precisa ser melhorado, o que precisa ser singularizado e depurado. E aí, com o tempo, vai se fazendo essa melhoria. Agora, a professora Fabiana, na página 17, em Fatologia, terceira linha, de baixo para cima. Poderia comentar a tendência de associar a beleza ao sucesso? Sim. Isso acontece bastante, principalmente na televisão, a gente vê isso todo dia. Basta ligar a TV, não precisa nem ser na novela das 8, em qualquer horário você vê carros maravilhosos, né, com mulheres lindas, homens, né, bonitos, para tentar vender o carro. Então, existe uma tendência natural. Como a beleza, nós temos um ideal mínimo de beleza, que todos nós, e que esse ideal, ele muitas vezes é estimulado mais pelos meios de comunicação. A tal ponto que, há poucos dias eu conversava com uma pessoa e ela me relatava assim, poxa, eu não me considero bonita. Aí eu disse, veja bem o que você está falando. Nós temos aqui um ideal de beleza que a mídia traz, que é um ideal de beleza que é vendido, que deu certo e que colou, entre aspas, né? Então, o que é a beleza? A beleza está do lado de fora ou a beleza está em você trazer quem realmente é? Então, analisa isso. Acho que todos nós podemos analisar esse ideal de beleza. A beleza não está só fora, é uma composição de coisas, mas a beleza está principalmente em você trazer a sua realidade consciencial, né, o que você tem dentro, para fora, da melhor forma. Nesse sentido, então, só para a gente completar, a associação da beleza ao sucesso, ela é uma associação que muitas vezes é falaciosa. Você pode ter um meliante com roupas bacanas, muito bem vestido, e, no entanto, não ter nenhum sucesso em termos até de aspectos conscienciais, é justamente o contrário, é insucesso. Então, é uma associação que muitas vezes não é real, é irreal. Agora, infelizmente, né, Fabiana? Bom, tem um lado bom também, que é bom ver alguém bonito, né? Sim, óbvio. Claro. Que a questão da beleza fazer sucesso ainda é um valor muito forte, né, na sociedade patológica. Ainda é. Então, por você isso, vê, às vezes, a beleza na frente do talento, enfim. Mas faz parte. E o maior desafio, Dulce, que eu vejo aqui é exatamente esse. A gente conseguiu ultrapassar isso. Passar, ou sobrepairar, ou ir além. Porque a sociedade ela é muito pautada em valores externos. Então, passa-se muitas vidas procurando valores de beleza que nem sequer são nossos, são do outro. Né? O outro, para o outro funciona, ou às vezes até não funciona. Às vezes o outro também está com um ideal descontextualizado. Então, a gente tem que ver a nossa realidade. Eu insisto uma vez mais para a gente olhar realmente
qual é o meu ideal, qual é o meu estilo, como eu funciono, quais são os meus aspectos singulares. E aí está a minha beleza. Fabiana Cerato. Muito prazer de estarmos de volta, sentada ombro a ombro. Eu vou pegar esse gancho, por gentileza, antes que prossiga as perguntas dos telestertulianos. A questão da beleza, praticamente foi entregue em uma das nossas conversas, que eu sei que a gente fala muito dessa questão. Você colocou o seguinte, que nós somos, você falou que o ideal da beleza é uma composição de dentro para fora. Sim. Mas vamos dizer assim, que a pessoa, quando você está falando desse comportamento homeostático e da autoarticulação comportamental, vamos dizer que a beleza está sempre nos olhos de quem vê. Então, assim, quando a pessoa ela busca na sua essência os seus padrões de beleza, todas as outras pessoas lhe parecem bonito. Ou ainda assim, quem ama o feio, bonito lhe parece. Aqui eu estou jogando várias formas já pensadas antes, já citadas antes. Esse padrão de estética que você traz bastante, porque você como arquiteta, e eu tenho acompanhado você por algumas caminhadas, algumas pedaladas, nesse 1 ano e pouco de convívio, e em que a sua articulação comportamental é dotada de finesse. Então, eu encontrei na sua recepção, inclusive aqui no campus da SEAEC, essa tua... realmente, esse verbete, ele é verídico com você. Ele te encapa, né? Então, essa é a questão. Mas como você vê o padrão de beleza, quando você consegue tirar da pessoa aquilo que ela tem como padrão de beleza e jogar numa arquitetura. Porque às vezes eu posso passar na frente de uma casa, ou falando de estética, ou falando de beleza, ou de padrões, estamos falando de roupas, pessoas, ou de enxergar o bonito. Como que você vai trabalhar homeostaticamente uma pessoa que, por exemplo, ela não é homeostática, né? E você tem que dar uma homeostase para ela, você tem que dar o equilíbrio para ela dentro do padrão de beleza que tem que predominar na sua obra de arquitetura. Você tem que falar, olha, isso aí não é legal, não é bonito, não vai ficar bem, não vai favorecer, mas a pessoa acha bonito. Como você trabalha esse padrão de equilíbrio entre beleza, necessidade, e ainda misturando toda a coerência, mas ainda com o padrão de estética e beleza? Tá, eu tenho dois pontos para trazer aqui. O primeiro diz respeito ao que a gente conversou logo no início da tertúlia, que é a valorização do ser humano que está na nossa frente. A gente precisa conseguir ou começar a se enxergar mais, e aí eu vou retornar aqui agora daqui a pouquinho no livro da Psicologia Positiva para falar a respeito. A gente precisa se enxergar mais, fazer mais autopesquisa para começar a enxergar o outro. Por quê? A autopesquisa faz com que a pessoa se melhore e deixe seu ego de lado. Quando você deixa o ego de lado, você começa a enxergar o próximo, você começa a enxergar o outro. E aí você vai enxergar a beleza e a singularidade do próximo, do outro. E muitas vezes o que a pessoa tem não é uma questão de ser feia ou bonita. E ela está encerrada entre 4 paredes que ela mesma criou, que são preconceitos, são formas de ver o mundo erradas, engessadas, e que quando você retira aquilo, tem a singularidade e a realidade daquela pessoa. E aquilo é bonito. A consciência, se nós formos pensar, a consciência é bonita. As pessoas, elas têm um padrão de se manifestar quando elas trazem a realidade delas, que foi estudada no curso intermissivo, que diz respeito à sua paragenética, ela vem com o feio e o bonito. Quando ela começa a arrumar e trazer a sua realidade, isto tem uma singularidade e um valor imenso. E conseguir enxergar dentro de uma pessoa que tem 90% de preconceitos, de crenças, que está fechada, conseguir enxergar a beleza é exatamente aquilo que vai fazer o link e vai fazer com que você consiga conversar e, a partir daí, interagir e dar chance da pessoa, então, se melhorar e crescer.
né? A gente precisa conseguir enxergar isso que está dentro. E por que eu volto a falar sobre o que nós estávamos falando agora, no início? Na teoriologia, queria que vocês dessem uma olhada ali, fazendo um gancho com a tua pergunta, Sheila, na página 18, está aqui. Teoriologia. Então, eu trago aqui a teoria da felicidade autêntica, a teoria do bem-estar, a teoria da potencialização da qualidade de vida. É simples, mas vale a pena analisar estas teorias. Então, nesse livro aqui, que é a teoria da potencialização da qualidade de vida, inclusive a professora Mônica vai estar aí falando disso na Jornada de Saúde. Eu acho que é dia 8 de setembro, se eu não me engano. A autoria é dela, com outros autores, inclusive gente nossa, o Adriano aqui da Conscienciologia também participou desse livro. E esse livro ele vai trazendo, ela faz uma complementação da teoria de quem realmente trouxe a psicologia positiva, que foi o Martin Seligman. Então, deixa eu ler aqui para vocês numa parte que eu marquei, que acho que vale a pena. Enquanto isso, deixa eu falar aqui, Fabiana. A palestra da doutora Mônica Portela vai ser entre 9 e 10h30, do dia 8 de setembro, é um domingo, e integra a programação do Simpósio Intercientífico de Saúde Consciencial. Ótimo. E o título é Aplicações da Psicologia Positiva, da Prevenção dos Transtornos Mentais à Potencialização de uma Vida Feliz. Depois vai ter um debate, até o meio-dia, com ela e outros pesquisadores, não é? Francisco Carvalho, Luciana Medeiros e mediador, professor Ivo Valente. Então, é isso aí, pessoal. Um convite aí, uma boa dica aí, relacionando com o tema do verbete de hoje. Isso. Então, na página 43 desse livro aí que está no referencial, Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida, ela amplia aqui a teoria do Martin Seligman, que é a teoria da felicidade autêntica, que inclusive está escrita melhor neste livro aqui, um livrinho pequenininho de bolso, mas vale a pena olhar. Essa teoria da felicidade autêntica, ela é baseada em 3 pilares: emoção positiva, flow, que é a garra, que é o engajamento, e o sentido. Depois dessa teoria da felicidade autêntica, ele mesmo traz a teoria do bem-estar, que diz respeito ao florescer, que é a inoculação de emoções positivas, ou seja, você trabalhar com o que você gosta, então descobrir os seus talentos, descobrir as suas qualidades e trabalhar e colocar isso em prática, é aquilo que a gente fala, nossa, a gente não percebe o tempo passar, é porque você está fazendo algo que você gosta. E aí, em cima dessas 2 teorias, ela também fala de uma outra teoria, que é a terceira, que é a potencialização da qualidade de vida, aonde aí, respondendo o que a Sheila perguntou, você vai começar a aprofundar mais, e fazendo um link também com o conscienciograma, nos seus valores, emoções, metas, relacionamentos, forças, crenças, significados, propósito de vida, potencialização e por aí vai, né? Valores, que mais? Tinha mais uma outra palavrinha que eu queria falar. E verdades absolutas também. A pessoa vai ver o que ela considera verdade absoluta, muitas vezes não é, né? Então, a pessoa começa a desconstruir o que muitas vezes nós passamos muito tempo construindo. Então, isso vai levar à singularidade. Isso vai fazer com que a gente mude. Ontem nós tivemos a apresentação do verbete do Daniel, que foi extremamente interessante. Ele fala do perfil destrutivo, autodestrutivo. Isso. Por quê? O que ele traz? É o aspecto extremista, rígido. Gente, conheço muito bem a rigidez. É dureza, é difícil. Por quê? Porque você sai do 0 e vai para o 100. E todas as gradações que são extremamente importantes, que a gente precisa de ter, por conta da percepção parapsíquica, por conta de perceber o outro, de ver os detalhes, de ver as nuances, quem é rígido e quem é fechado não enxerga, porque vai sair de um extremo e vai para o outro. E toda a gradação de tonalidades, que diz respeito exatamente ao que a gente está falando aqui, a pessoa não enxerga, não vê. Então, a beleza, Sheila, é isso. É a gente conseguir enxergar as gradações, os detalhes e ver lá dentro. A pessoa está utilizando a bicicleta, mas você vê nela o motor de Ferrari.
E é naquele pontinho que você vai acessar e conversar para trazer. Fabiana. Pois não. Em parapatologia, você colocou aqui os trejeitos resultantes da interação multidimensional. Isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. Achei bem interessante a sua colocação. Sim, a multidimensionalidade é extremamente necessária. Nós trouxemos aqui a psicologia positiva pela questão da autopesquisa. Por quê? Porque é uma ciência nova, né, que está sendo trazida, cujo cunho é a autopesquisa. Muito bem-vinda, extremamente importante e necessária. Mas o parapsiquismo, ele deve ser íncito. Nós deveríamos, ou o ideal é que a gente esteja o tempo todo lançando mão disso. Então, eu vou contar para vocês o que eu aprendi há pouco tempo. Não faz muito tempo. Um pouco mais de um ano, não sei, não vou saber precisar bem. Mas eu fazia estado vibracional, trabalhava com energias, faço TENEPS desde 2004. Mas eu adquiri o seguinte hábito. Eu converso com as pessoas e eu começo a jogar energia. E aí começam a vir informações da pessoa. Veja, eu estou na Conscienciologia desde 97. Eu fiquei 10 anos, de 97 a 2007, dando aula. Conhecia a teoria, bacana, né? Dava aula muito bem, falava muito bem, mas não aplicava. Então, eu era uma exímia professora, só que não tinha a aplicação dessa teoria. E o que é aplicar? É exatamente o parapsiquismo, que é a convergência. Então, é a convergência de você com o aspecto parapsíquico. Nós somos parapsíquicos e multidimensionais. E estamos intrafisicalizados de uma forma tão densa que a gente esquece completamente que sequer existe ou existiu alguma relação. Então, no momento que a gente começa a lançar a mão do parapsiquismo o tempo todo, aquele mal-estar que muitas vezes a gente tem quando se aproxima de alguém, basta jogar energia que você vai perceber a consciex. Muitas vezes diz respeito à consciex. Não é nem paragenético, não é de vidas passadas, é que a pessoa está com uma companhia que precisa de uma força, de um resgate. E aí, às vezes, você traz essa companhia na sua psicosfera, traz para a sua psicosfera, trabalha, às vezes vai levar para a TENEPS. E com o parapsiquismo, ele é um divisor de águas. Faz toda a diferença um comportamento singular, lançando mão do parapsiquismo e simplesmente conversar. Então, é isso que eu queria trazer, essa qualificação parapsíquica. E a gente colocar o foco, porque isso é quase uma segunda natureza, mas precisa se tornar uma segunda natureza. A gente não é rápido, então a gente tem que utilizar e lembrar do parapsiquismo o tempo todo. Uma das técnicas que eu utilizo para isso é exatamente participar das tertúlias. Então aqui a gente está sempre evocando, debatendo as dinâmicas também, e o nosso dia a dia ele tem uma relação direta com o parapsiquismo e ajuda a gente também a chancelar essas neossinapses parapsíquicas que são, eu diria que imprescindíveis. Se nós queremos chegar à desperticidade, a um nível de reurbanização planetária, a gente tem que lançar mão do parapsiquismo o tempo todo. Pois não. Página 18, na quarta linha, de baixo para cima, se coloca assim, a atenção redobrada nos reencontros familiares. O que você poderia ampliar aqui para essa colocação dentro do verbete? Posso, sim. Família é algo muito bom, eu gosto. Inclusive, já estou com saudade da minha, porque faz tempo que eu não vejo. Preciso visitar o pessoal lá em Porto Alegre. Mas a gente tem que ter atenção redobrada, porque nós temos o hábito, como nós somos criados naquele grupo, nós temos o hábito de chegar, relaxar, tirar o chinelo, né, pegar o jornal e deixar a coisa acontecer. E, na verdade, a família pode ser uma grande oportunidade de resgate e de interassistência. E a gente precisa de ter cuidados redobrados, porque, pelo excesso de intimidade, a gente pode acabar entrando em roubadas e, às vezes, assediando e não ajudando. Então, se nós já conhecemos o parapsiquismo, já temos esse domínio, o ideal é que, quando nós estamos nos manifestando no grupo familiar, a gente utilize isso, lance mão disso. E não fique simplesmente relaxada. Na realidade, o ideal é que a gente consiga o tempo todo estar atentos, estar lúcido. A gente não precisa relaxar, né?
Claro que o relaxar significa o quê? Você está tranquilo. Nós podemos estar tranquilos, podemos estar relaxados, mas estar lúcidos. Então, a atenção redobrada é no sentido de você estar lúcida nos encontros. Então, presta atenção na forma como a sua mãe fala, o que o seu pai fala, os irmãos, irmãs, quais são os valores e o que você pode fazer para realmente, então, ajudar e interagir da melhor forma possível. Eu diria que a atenção deveria ser redobrada nos encontros familiares. Se nós queremos a lucidez parapsíquica, nos encontros familiares ainda mais, porque a gente vai ter a oportunidade de assistir. É aí que a gente precisa assistir mais. Fabiana, ainda na fatologia, na página 18, na 6ª linha, você fala os vínculos comportamentais demonstrados na comunicação não verbal. Você podia dar um exemplo, exemplificar, ou então aprofundar um pouco mais? Sim. A comunicação não verbal é exatamente o que você consegue captar quando a pessoa não está falando. Quando a pessoa está, às vezes, até distante de você, não está próximo. Nós temos, em termos de proxêmica, eu até falo da proxêmica aqui, nós temos níveis de proximidade. Tem aquela proximidade pessoal, íntima, social e a mais distante. Então, as pessoas, elas estando próximas ou não, elas têm formas de se manifestar, que são gestos, são os trejeitos, é o gestual. E isso pode ser lido. Além desta forma não verbal, o aspecto parapsíquico, que eu trouxe agora há pouco, também pode ser lido. Muitas vezes você percebe um mal-estar de uma pessoa que está distante de você. Então, você joga energia e você percebe o resgate da consciência. Então, você conseguiu fazer uma leitura da comunicação não verbal. A pessoa não estava falando, às vezes até estava distante de você, e você conseguiu fazer uma leitura e conseguiu dar a sua contribuição, dar o seu quinhão, nesse sentido. Então, vale a pena a gente analisar também a comunicação verbal e não verbal. Esse conjunto, a esteticidade é o conjunto de tudo isso. É a verbal, a não verbal, o idioma, os valores, tudo isso, tudo junto. Ok. Mas, Fafá, o que eu gostaria é que você fizesse o link dessa comunicação não verbal com os vínculos comportamentais que você coloca aqui. Os vínculos são demonstrados. Sim, exatamente. Certo? Inclusive, essa comunicação não verbal ela também é multidimensional. Como você acabou de falar, colocar muito bem. Então, eu queria que você fizesse um link aí desses dois dados da fatologia. Sim. Você linka assim, nós estamos falando de comportamento, né? Então, o link é exatamente em você observar a forma como a pessoa se porta sem falar. O que ela comunica que ela não está comunicando verbalmente, ou até, extrapolando um pouco mais, o que ela comunica verbalmente, mas que não está comunicando não verbalmente. Então, você observa o verbal e você observa o não verbal. Muitas vezes, não há uma coerência entre o verbal e o não verbal. O ideal é que haja, mas muitas vezes não há. É aquilo que é um exemplo, né? A pessoa pergunta, oh, que dia bacana, que dia bom que faz hoje, né? E a pessoa responde, sim. E faz não com a cabeça. Né? Então, é a falta de coerência. E, às vezes, é o contrário. Às vezes, existe a coerência entre o que a pessoa está falando e comunicando. Mas aqui, o link é exatamente para a gente observar a verbal e a não verbal. Então, os jeitos que a pessoa, como ela se porta, o que ela está fazendo quando ela está olhando para você, para quem ela olha, se ela olha para o relógio, se ela arruma, ajusta. Se eu estou aqui conversando com você e eu faço assim, ó, ajusto, é uma comunicação não verbal. Ajustei aqui a minha roupa, por quê? Porque para mim é um valor que a roupa esteja bem alinhada. Então, é um exemplo simples de comunicação não verbal. Né? Nesse sentido que a gente faz o link, para que a gente coloque a lupa. O que nós queremos com esse verbete é que se coloque a lupa na forma de comportar e na forma de se manifestar do outro. Como é que a outra pessoa funciona? E trazer a nossa singularidade. Claro, esse que é também o objetivo. Na página 18, na parafatologia,
Poderia explicar? Já vou falar dois assim logo de uma vez, na primeira e na última linha. O primeiro, o comportamento amórfico dos mutantes extrafísicos, explicar o que é isso. E o último, os paracenários propulsores de comportamentos homeostáticos, se você tem algum exemplo de uma projeção, uma coisa nesse sentido. Tenho. Então, os mutantes, o Sr. Valdo falou várias vezes dos mutantes extrafísicos. Eu não lembro de ter especificamente uma experiência com nível de lucidez suficiente para encontrar com o mutante. Mas o mutante, o que se conhece, o que se estuda a respeito? São pessoas que, por uma desorganização consciencial, por não ter uma retilinearidade ou uma forma mais harmônica de pensar, a pessoa não mantém a sua forma. Então, ela está constantemente mudando de forma no extrafísico. Então, você encontra com a pessoa e ela muda, ela não tem consistência na sua forma do psicossoma. Né? Mutantes extrafísicos diz respeito à forma do psicossoma. Então, não há uma consistência. Ela vai mudando, por quê? Porque ela está tão desorganizada intraconsciencialmente que não consegue manter a forma. Então, isso é antagônico ao que nós estamos trazendo. O que a gente está trazendo é a organização intraconsciencial reverberando na melhor forma de se manifestar, né? E aí chegando a uma singularidade. E sobre os paracenários, os cenários de maneira... Aqui no tertuliário é um exemplo. Aqui é um cenário, né? É um teatro, aonde nós estamos todos nos manifestando e o tertuliário predispõe verpons e predispõe manifestações homeostáticas. Então, os paracenários, eles também são criados para predisporem manifestações homeostáticas. Muitos deles, e outros são consequências naturais de manifestações desequilibradas e não homeostáticas, né? Então, a gente tem paracenários nos dois sentidos. Para extrapolar, exemplos, as comunex extrafísicas, que extrapolam e trazem verdades, e a gente mantém um nível de homeostase bastante grande, e o lado oposto, por exemplo, a troposfera, a baratrosfera, onde você precisa doar bem mais, onde você vai realmente para doar. Você sente que a energia sai do psicossoma, né? Fabiana? Pois não. Ali na página 18, eu gostaria que você falasse sobre a laboratoriologia, que é um item único, e também sobre esta síndrome aqui, a sindromologia, a autorremissão da síndrome de salto alto. Sim. Então, laboratoriologia, vamos lá. Elas têm a ver uma com a outra, né? Pelo que eu entendi, tem uma... Vamos dar uma olhada aqui. As particularidades do curso intermissivo evidenciadas no laboratório conscienciológico tertuliário. Então, inclusive, há poucos dias a Dulce estava falando da importância aqui do tertuliário, de se trazer e se dar valor para o que nós debatemos aqui, né? A mesma ideia trazida por mim e de uma forma trazida por uma outra colega é diferente. Então, essa valorização desse debatódromo que nós temos aqui, ela é importante porque a gente consiga, então, aproximar mais, se assenhorar, né, da nossa paragenética. Então, é extremamente necessária e ela funciona como antídoto para o salto alto. O que é o salto alto? É a necessidade de manter o orgulho, cerrar de cima, olhar de cima, né? E não tem mais necessidade. Foi-se o tempo. Temos que, apesar de eu estar de salto alto, gosto de andar de salto alto, mas estou tentando qualificar isso para justamente, né, olhar na mesma altura. E se for uma criança, baixar e olhar na altura. Esse é o ideal que a gente quer, né? Fabiana, pois eu não? aqui. Mitologia. Eu achei interessante esses dois mitos, né, que você colocou aí, principalmente o segundo, você poderia comentar? Eu vou aproveitar a tua pergunta, Keiko, e vou falar do segundo e depois do primeiro, porque acho que vale a pena. O descarte, então, o segundo, o descarte do mito da assistência sem limite, hora ou local. Então, descartar o mito da assistência sem limite, sem hora e sem local é assim, ó, e tem um vínculo também com o mito de agradar a todos. Tentar trazer até uma experiência minha. Quando eu conheci as ideias, eu comecei a escutar
sobre assistência, eu pensava assim, puxa vida, mas então assistência nós temos que assistir o tempo todo, tentar ajudar o tempo todo, e eu preciso ajudar, eu preciso assistir. E não é, se a gente não estiver atento e não prestar atenção no que nós vamos falar, a forma como a gente vai falar, nossa comunicação não verbal, o que eu quero transmitir, realmente, se vai ter um efeito, eu corro o risco de meter os pés pelas mãos, e o que é para ser assistencial, o azar é o meu, eu que fiz errado. A responsabilidade é minha. Eu posso até ter a melhor das boas intenções, mas não adianta. Não adianta nós termos a intenção de assistir e assistir de qualquer jeito. Então, eu vou falar como é que funcionava comigo. Funcionava assim, puxa, tem que assistir para evoluir, né? Então, bacana. Então, como é que eu faço isso? Não, então, eu vou resolver rápido. Eu conversava com a pessoa, em 5 minutos resolvia falar a primeira ideia que vinha e pronto. Ah, já assisti. Já chega a minha cota por hoje, né? E não é, gente. Por isso é que a autoassistência é importante. A gente tem que se conhecer para conseguir realmente traduzir isso. Porque senão a gente vai derrubar no outro, pega lá, né, o conscienciograma e fica dando com TACAP, pega os 700, pega o Homo sapiens. Não, você tem que conhecer a conscienciologia, tem que ir nas palestras, é muito bom. Vai lá, arrasta a pessoa, né? Senta aqui do meu lado. Não é assim. Então, tudo tem hora, local, a melhor hora, o melhor momento, a melhor palavra. E se nós formos extrapolar para a multidimensionalidade, às vezes os amparadores, que são nossos colegas evolutivos, e nós vamos fazer um revezamento na próxima vida, e nós vamos ser os amparadores, então eles às vezes esperam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos para fazer a conformação daquelas 2 pessoas, naquela situação específica, naquele contexto específico. Então, o que você faz? Qual é o ideal? É você entrar para ajudar, para somar, e não se abraçar com uma pessoa que está morrendo afogada e morrer afogada junto, porque aí a assistência não é assistência. Ficam Eu os pensei dois, também, né? Fabiana, na questão do respeito pelos limites pessoais, né? Limite da gente também de fazer assistência. Sim. E aí vem o primeiro mito, que é o nosso limite de fazer assistência, também joga por terra o mito de agradar a todos. Então, olha como a gente entende errado. Eu entendi assim, puxa, então eu não posso, porque eu venho do Rio Grande do Sul, né, gente? Então não adianta a gente querer dourar a pílula. Porto Alegre é faca na bota, né? Então eu venho de lá e tranquilamente venho de um grupo belicista, meu pai colecionava armas, tranquilo, tudo certo, né? Tudo certo, mas tudo errado. E eu tinha a mania de derramar isso, tudo certo, mas tudo errado, né? Então eu derramava as verdades relativas de ponta nas pessoas e pronto, fiz a minha assistência. E não é, né? Por isso é que interagir é tão sério e tão necessário, e por isso que a gente tem que estar lúcidos o tempo todo da comunicação não verbal, do que nós estamos falando agora, o que eu estou comunicando, até que ponto eu vou. No momento que eu perceber que eu passei, eu remodulo, reconfiguro, trago para mim a verdade. Eu não preciso mais ter a necessidade de agradar a todos. Não é fantástico? Não ter mais necessidade de ter que agradar os outros? É muito bom isso. Por quê? Porque aí você vai trazer quem você é. Chega de agradar os outros. A gente não está aqui para agradar os outros, a gente tem que trazer realmente o que nós somos. E a partir daí a gente consegue fazer uma assistência mais autêntica, mais próxima ao que nós realmente podemos doar pela convergência, né? Então, o que a gente é, e aí a gente consegue trazer. E tudo tem limites, tudo tem raias. Não adianta extrapolar nem de mais e nem de menos. Por isso que o detalhamento é algo tão precioso aqui na conscienciologia, porque a gente tem que ver os detalhes, as nuances, aquilo é que vai realmente fazer a diferença. Às vezes, uma palavra é suficiente, e às vezes não falar é suficiente. Às vezes, só estar aí, só escutar e não falar pode ser uma assistência. Tudo depende do local, do contexto. Fabiana, por falar em detalhe, só um lembrete, naquela hora que você comentou, houve uma pergunta sobre o mutante extrafísico, né? Só lembrando que tem o verbete, é paramutante. Tá, ótimo. É exatamente a sinonímia de mutante extrafísico. Verbete na enciclopédia, para quem quiser aprofundar, ampliar os conhecimentos sobre o tema, tá certo? Certo. Fabiana, obrigada.
Pois não? Aqui na interaciologia, terceira linha, segunda e terceira linha. A interação, manifestação a partir do pensene, manifestação a partir da sensação. Vamos lá, interaciologia. Página 18. Ok. Segunda e terceira. A partir do pensene e a partir da sensação. Isso. Sim. Nesse caso, eu quis colocar como se fosse algo mais racional, Cris. Então, diminuir um pouco a sensação. O psicossoma e a emoção e a sensação é extremamente necessário. Mas se as nossas manifestações estão intoxicadas de emoção carregada, às vezes é melhor não falar. Às vezes é melhor segurar. Porque a gente vai ter a tendência a reagir e não a agir. Então, às vezes, o ideal é a gente pensar, identifica, porque isso é muito rápido. Está conversando, está interagindo, a pessoa falou algo que bateu, você pode ou reagir ou segurar. Segura e analisa, ó, não gostei, bateu, não caiu bem, o que aconteceu? Então, analisa, pensa, antes de dar a resposta. Então, a interação que puxa mais pelo pensamento, pela racionalização, ela tende a ser melhor. Tende, não quer dizer que seja, mas é uma profilática, né? Que a gente consiga interagir puxando mais pelo pensamento, e no sentido de fazer essa rechecagem, essa revisão. Então, como é que eu estou falando, o que eu estou falando, está sendo válido, não está? É como se fosse aumentar a lucidez. Então, você vai aumentando a lucidez e vai fazendo essa checagem. Vai trabalhando com as energias, vai analisando a comunicação não verbal, vai trazendo o que você tem de melhor. É uma junção de aspectos, né? Por isso que o título do verbete é autoarticulação. Porque articular é juntar várias áreas para você dar o melhor. Então, a gente tem que caminhar em várias áreas aí. Na efeitologia, na terceira linha, você coloca os efeitos comportamentais da aplicação do megafoco assistencial. Sim, isto tem um vínculo direto com o que nós estamos falando agora da convergência. O megafoco é saber, né, o que você tem de melhor para doar. É a sua área máxima de interesse. Nós conversamos sobre o megafoco, não sei se você estava quando eu apresentei o verbete dispersão intelectual. A gente falou bastante, a gente falou bastante de megafoco. O importante, o megafoco é justamente o que nos alinha, faz com que a gente caminhe. É a nossa área de interesse, né? A nossa área maior de interesse e de pesquisa. E a partir daí, Cris, a gente vai estudando áreas complementares, sempre associando ao megafoco, a área de interesse maior. Dentro dessa área, nós temos várias sub-áreas, sub-itens, né? Mas essa área, ela puxa a gente, ela alavanca a gente dentro do processo aí de escrita e de autopesquisa. E quais foram os efeitos comportamentais em você? A melhoria e a qualificação desta consciência que vos fala. Né? Esses são os efeitos comportamentais. À medida que eu vou caminhando, eu percebo que, trazendo essas verdades, eu vou me qualificando, vou melhorando, vou ajustando. Perfeito. Obrigada. Nada. Fabiana, na fatologia, aqui na página 18, na terceira linha, no começo, você podia desenvolver a plasticidade comportamental resultante das distintas interações? O que você quer chamar a atenção? Quais interações você quer ressaltar? Tá, você desligou? Alô? Foi. Funcionou. Tem a ver com o que nós estávamos conversando agora, da checagem e da modulação. Então, quando você conversa e quando você interage, a plasticidade, o que é a plasticidade? É justamente algo que é plástico, que a gente pode esticar, voltar, ele não tem uma forma rígida.
Então, a plasticidade comportamental é que você mude a forma de atuar e de se comportar à medida que você vai passando por várias interações. E muitas vezes existe até um verbete, que é o infiltrado cosmoético, aonde você vai camuflar a sua forma, não chama tanto atenção, para que você consiga interagir melhor. Então, esse verbete ele não traz só a singularidade pessoal, a nossa singularidade, a nossa forma de agir. Ele traz também uma atenção e uma lucidez na forma como nós nos manifestamos nos diferentes grupos. Por exemplo, se eu for na obra, do jeito que eu estou agora, ninguém mais vai trabalhar, vai chamar muito a atenção. Então, eu preciso colocar uma calça jeans, tirar o sapatinho de salto, né? Então, e a forma de manifestar é uma forma mais do jeito deles. Então, essa plasticidade comportamental, e isso não quer dizer, Tânia, que você não tem o seu estilo. É você ajustar essa forma de se manifestar de acordo com o público. Você conhece, a lucidez você tem, mas você vai ajustar para justamente se interrelacionar da melhor forma. É isso que eu quis chamar a atenção. Então, ok, muito obrigada. De nada. Agora, professora Fabiana, em Fatologia, página 18, segunda linha. Você poderia desenvolver a autoconsciência na seleção dos comportamentos afeitos ao estilo pessoal? Sim. A autoconsciência é a lucidez dos comportamentos. Então, nós temos que ter lucidez do que nós queremos passar. Se nós falamos tanto de estilo, falamos no início também que o estilo não tem a ver só com a roupa, que a roupa é um dos itens, né? O estilo ele deve traduzir a personalidade da consciência. A organização ou desorganização, como ela estiver, o estilo vai estar traduzindo. O estilo tem a ver com a singularidade da consciência. Diferente da beleza, né, que nós vemos nos comerciais, que estávamos conversando. Então, o que é afeito ao estilo pessoal? É o que tem relação com você. É o que traduz você. É o idioma que traduz você. Esse é o estilo pessoal. Agora, também em Fatologia, página 18, terceira linha de baixo para cima, gostaria que comentasse a inteligência emocional a favor da evolução. Sim. Ah, que pena, eu não trouxe o livro da inteligência emocional aqui, mas vocês têm no referencial, aí, na última página. O livro, né? O Fabiana, primeiro, Daniel Goleman. Deixa eu ler também o comentário que ele faz sobre o livro, que aí ajuda aí na abordagem. Quando li o livro do Daniel Goleman, antes de conhecer a Conscienciologia, comecei a compreender melhor minha intraconsciencialidade e alinhando assim a minha personalidade. Isso. Exatamente. Então, à medida que você vai fazendo mais pesquisas, por isso a gente trouxe a psicologia positiva também. Na Conscienciologia, um dos pilares é a autopesquisa, mas a autopesquisa ela também é trazida na psicologia positiva. Então, tudo que diz respeito à pessoa se conhecer, nós não nascemos e crescemos em escolas que falam de veja como você funciona, veja como você reaciona, analise o seu grupo, analise você, analise as áreas que você precisa melhorar. A gente não tem isso no nosso dia a dia. O que nós temos? Nós temos um grupo familiar, nós temos famílias, amigos e colegas, vivemos o dia a dia, temos valores da sociedade, que são impostos, entre aspas, porque nós estamos nesse grupo, então nós tendemos a repetir. E se não houver, se a gente não ampliar essa lente, se nós não tivermos a lucidez de começar a analisar e a depurar esses valores, a gente vai só repetir o que nos passam. Então, quem nós somos? O que nós somos? A gente precisa de fazer pesquisa para responder, porque senão a resposta é muito rápida. Quem nós somos? Não, eu estou em Foz do Iguaçu, num grupo tal, assim, assim. Isso é muito fácil, muito superficial. Mas quem realmente nós somos? O que nós queremos manifestar? E o Goleman traz isso quando ele fala da inteligência emocional. Ele vai trazendo comportamentos e formas de atuar que dizem respeito também ao aspecto emocional e da autopesquisa. Fafá, na página 17, eu queria juntar aqui dois itens da pensenologia. Que é o primeiro, você falou o holopensene pessoal da autoexpressão harmônica, e lá na penúltima linha, o holopensene...
Não, holopensene da modulação da força presencial. Então, o que eu queria saber, assim, está falando da autoexpressão harmônica. Vamos pensar numa pessoa que tem uma autoexpressão, vamos dizer, exacerbada. Tá. Exacerbada em vários aspectos. Tudo é muito. Como conseguir essa modulação da força presencial? E assim, fala em técnica mesmo, prática, papo. Ok. Técnica, prática. É difícil a pessoa que não... Gente, nós estamos aqui na Conscienciologia, a gente tem o hábito de falar de autopesquisa como quem fala de beber água, é tranquilo. Mas a pessoa no dia a dia que não tem o hábito de se perceber, ela não vai parar para ver as suas posturas e para ver como ela funciona. Então a gente tem que... Aí entra a hora certa, o momento certo, às vezes você leva um bombom, compra um presente, abre um espaço. Por isso é que o aspecto conviviológico é tão interessante, porque ele permite com que você cresça e a outra pessoa cresce. Então é na interação que você vai conseguir ajudar essa pessoa. Mas não é de um dia para o outro, não é rápido, não existe nenhum tipo de mudança rápida em termos conscienciais, tudo é devagar, por isso é necessário a gente ter rotinas organizadas, a nossa vida tem que estar mais assentada. Então você vai achar uma brecha e trazer, a partir dos fatos, trazendo os fatos desta pessoa ou dessas pessoas que têm esse padrão de manifestação e procurar elucidar os fatos. Veja, você funciona assim, e inclusive neste livro também da professora Mônica, que também está no referencial, THS, né, Treinamento em Habilidades Sociais, eu já mostrei ele quando eu apresentei o primeiro verbete, e ela fala da habilidade social em fazer críticas. Então não adianta, a gente estava falando, não adianta a gente querer derramar a informação. Existe uma técnica ideal, que é o momento, a oportunidade e o rapport. A gente tem que ter rapport com a pessoa que nós queremos auxiliar, para poder passar a crítica da melhor forma. E o mais difícil, a gente tem que passar a crítica sem que essa crítica nos desestabilize. Porque se nos desestabilizar, já era. A gente não vai passar a crítica, a gente vai realmente sufocar a pessoa. Pô, mas você não está vendo? Olha só que forma de agir. Isso não é crítica. Tá, daí você está seguindo a linha, Já então, Me fugiu a cabeça. A crítica é inteligente. Da crítica, assim, no caso da heterutares, vamos dizer assim, e da auto, para a pessoa, para ela. Então, assim, não vou dar uma crítica para alguém que está fora, mas para a gente mesmo. Aí, você quer dizer, da pessoa para a pessoa, dela com ela? Isso, é. Aí, para ir se melhorando, é autopesquisa mesmo. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Você vai melhorando, vai se autopesquisando, vai crescendo e vai mudando. Foi o que a Cris perguntou lá. Tá, vou encaixar mais uma pergunta que tem a ver. Vamos lá. Na quarta linha, aí da pensenologia, o desassédio a partir do autoadestramento pensênico. Isso. Eu acho que, então, claro, o pensênico tem relação com o comportamento. Como fazer esse autoadestramento, então? E aí não é para o outro, não. Sim, é para nós. Então, a gente tem que mudar. Isso é mudança de temperamento. Mudança de temperamento não se faz de um dia para o outro. Primeira coisa é a pessoa perceber. Né? Isso tem um vínculo direto com o que foi falado ontem, do temperamento que o Daniel trouxe, do autodestrutivo. A gente faz mudanças gradativas, por nuances e por detalhes. Então, a gente tem que adestrar o que é. Em princípio, existem formas de mudar. Então, não se muda de 0 a 100 num dia. Então, você vai indo por quinhões, por parcelas. Então, puxa vida, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um preconceito. Um exemplo que surgiu agora. Eu tenho lá um preconceito contra... O que pode ser? Homossexuais, por exemplo. Pensa num preconceito assim. Aí a pessoa, puxa, mas eu não vou interagir com aquela pessoa, porque veja, né? Não, então, faça o esforço. Primeiro analise, vá estudar, vá ver. Procure entender como a outra pessoa pensa. Procure interagir. A melhor interação é aquela pessoa que mexe com você, e você vai forçar a sua barra para interagir. E aí aquilo vai fazer com que você vá tendo a repercussão. Você vai se sentir estranha, vai analisar, analisa você. É a gente com a gente. Vai analisando, vai vendo o que sente, dá um monte de coisa, daí você vai ajustando, escreve, pesquisa, estuda, faz de novo. E aí vai indo. Agora, a verbetógrafa. Em Coerenciologia, página 20... poderia comentar o item 33? E ele pergunta, por acaso você sofreu com a síndrome do estrangeiro, nessa intrafisicalidade atual?
Que eu lembre exageradamente, não. Eu tinha uma necessidade de sair de casa. Com 3 anos, eu peguei minha malinha de rodinhas, caminhando, abri a porta da garagem, eu lembro até a cor da porta da garagem. Minha mãe perguntou, onde é que você vai? Eu falei, eu vou embora. 3 anos de idade, olha, criança. Uma malinha de rodinha. Mas que eu lembro especificamente, não. Eu acho que o item 33 é um dos itens mais sérios, que é a adaptação, ou a readaptação. É uma característica importante. Ela é ao contrário do engessamento. A pessoa ela precisa se adaptar às novas realidades e às verpons do momento. E quando aquilo é lógico e é coerente, vale a pena a gente investir e se adaptar a respeito, né? Então, no sentido de adaptação que eu trouxe, que a autoarticulação comportamental é uma constante revisitação de você com você mesmo, e aí expondo para o outro ou para os outros. Uma forma nova de você mesmo. Então, você interage, expõe você para os outros, a partir das próprias interações, vai revisitando, vai remodulando e vai readaptando o que não está bem. Isso não é para o nosso ego, não, gente. Isso é para melhorar o nosso vínculo assistencial. Nós precisamos dos outros para evoluir. Não adianta a gente querer evoluir isolado. Bem que eu tentei no início. Quando eu conhecia a Conscienciologia, eu pensava, mas para que um monte de gente? Vamos evoluir isolado, né? Está tudo certo. Não adianta, né? Precisa do outro. Precisa do outro e é por aí que a gente tem que caminhar. Muito bem. Pessoal, tem alguém da Conscius aqui presente? Voluntário da Conscius? É que tem uma pergunta, tem 2 perguntas aqui. Tem uma específica que ela gostaria de perguntar se há uma possibilidade de receber orientação à distância para que eu possa fazer o conscienciograma. Comecei a ler sozinha e não vou à frente. Bom, de antemão a gente dá o site da Conscius, né, que é conscius.org.br. E, Rosa, você quer comentar alguma coisa? Nós estamos tendo aula de... Bem especificamente, qual atividade para estudar o conscienciograma? Existe isso? Existe. À distância, é um curso de conscienciograma à distância. Entre em contato com a Conscius para saber os dias, né? Sempre tem, periodicamente, os cursos relativos ao conscienciograma. Ah, que bom, então. Esse e-mail é da Alemanha. Que bom, então. Você vai poder fazer aí os seus estudos, porque ela diz que comecei a ler sozinha e não vou em frente, né? Então, realmente, ela está precisando aí de um reforço. Que bom, você vai poder aproveitar aí do curso. Vale a pena insistir mesmo. Agora, são descobertas. Tem uma outra pergunta sobre o conscienciograma. E aproveita a oportunidade, é outra pessoa, essa é do Brasil, aproveita a oportunidade para perguntar por que no conscienciograma as notas por questão variam de um jeito e na planilha do gráfico 360 as notas variam de 0 a 10. Vocês poderiam me dar maiores esclarecimentos? Sim, deixa eu explicar como é que funciona, como é que eu faço o conscienciograma. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos abrir aqui uma sessão. Por exemplo, soma, né? Intrassomaticidade, página 52. Abri por acaso. Consim e soma. Vamos pegar uma pergunta qualquer aqui, pergunta número 14, da página 53. O que predomina em você? 2 pontos. O ato de evoluir através do corpo-cérebro ou o ato de vegetar tão só pela casa-corpo? Aí eu penso a respeito. Puxa vida, o que predomina em mim? Analiso essa pergunta, reflito a respeito e eu vou dar uma nota de 0 a 10 para esta pergunta. Então, de 0 a 10, pensando que 10 é o melhor, seria o serenão, seria uma pessoa 100% articulada, aonde eu me encaixo? Que nota eu dou? 1, 2, 3, 4, 5, vamos dizer que eu dê 5. Não, então... Coloquei lá, nota 5. Aí eu vou lá para o gráfico do Excel, existe uma planilha do Excel, coloco lá, nota 5. Espera aí, mas em geral, pelo conscienciograma, a nota é 0 a 1, não é isso? O pessoal... Ou tem o percentual. Sim. Só para clarear bem. Vamos clarear, Ele está pedindo para explicar a diferença
metrificação da nota pelo conscienciograma nesse caso, especificamente pelo gráfico. Nesse entendeu? caso seria 0,6, 0,5. Né? Se a gente considerar de 0 a 1, então seria 0,1, 0,2, 0,3. Se eu dou uma nota que vai de 0 a 1, a nota seria 0,5, né? Que corresponde à metade. Então, se eu imagino uma situação que mesmo eu não conheça, que vá até 1, que 1 seria o meu máximo, a metade disso é meio, né? Seria o 0,5. Eu respondi o conscienciograma recentemente, e aí a questão da planilha é apenas por uma questão de cálculo, de facilidade de cálculo da própria planilha em Excel. Então, sim, cada nota no conscienciograma varia de 0 a 1, mas quando você lança no sistema lá no Excel, você lança como se fosse de 1 a 10. Ou, perdão, de 0 a 10. É para fins de no gráfico do Excel, isso, para fins apenas para fins de cálculo, tá claro. apenas para melhoria, facilidade de cálculo. Entendi. E o curso da Conscius, a internet, chama-se Conscienciograma Sem Drama. Então, o próximo curso, a gente está aqui com o folheto agora, para a teletertuliana da Alemanha, tem um curso que vai iniciar em 6 de outubro agora de 2013. Então, está aí pronto, é só você acessar e você pode mandar um e-mail para o CAEC mesmo, caec@caec.org e, enfim, obter as informações necessárias para você fazer. O curso tem uma frequência semanal, ele tem duração de 6 meses e o pré-requisito é qualquer curso básico de Conscienciologia. E também aqui eles colocam como objetivo favorecer o autoconhecimento, renovações e aumento do bem-estar íntimo, disponibilizar ferramentas de autopesquisa conscienciométrica, independentemente da condição geográfica, e auxiliar na compreensão do conscienciograma e nas respostas das questões. Muito bem, perfeito. Agora, então, ficou muito claro, né? Eu não tinha feito essa associação, eu achei que era para facilitar o gráfico, mas não tinha associada à própria planilha do Excel, que faz, para quem não conhece, o programa Excel, ele transforma os resultados obtidos na planilha, ele transforma em gráficos tipo torta ou 360 graus, né? Que então já indica ali, entre outras facilidades, esse programa, ele faz esses gráficos automaticamente. Sim, na percentagem também, a pessoa, ela, à medida que vai preenchendo, vai vendo, né? A característica vai saindo já em percentagens também. Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Fabiana? Não, tá era okay. só isso mesmo, só para a gente... Muito bem, agora tem uma pergunta aqui para você, professora Fabiana, se você poderia comentar, em efeitologia, página 18, os efeitos dos esquemas de reforçamento, fazendo um contraponto com a distorção cognitiva. Sim. O que é reforçar? No momento que eu reforço, eu recalco, né? Então, muitas vezes, se eu não estiver atenta a como eu funciono, eu vou ter tendência sempre a reforçar e a recalcar o que é dissonante, o que é, digamos assim, nosográfico ou desnecessário. Então, eu vou ter uma visão distorcida, e aí, fazendo de novo o link com o conscienciograma. O conscienciograma vai ajudar a pessoa a ter uma visão mais próxima da realidade dela. Porque para responder cada uma das 2.000 perguntas, a pessoa precisa refletir sobre ela. Sobre ela. Dar um número é refletir a respeito de si naquela situação. Então, vai fazer com que você fique mais consonante e menos dissonante com a sua realidade. E evite os esquemas de reforçamento nosográficos, que é exatamente isso, você recalcar aonde não é necessário. Agora, professora Fabiana, você disse que, às vezes, uma pessoa tem uma consciência doente na psicosfera dela, que precisa ser ajudada, ser resgatada. No seu caso, após trazer para a sua psicosfera essa consciência, de que maneira você a percebe do ponto de vista energético? Você percebe todo o psicossoma dela? Como é a sua vivência com essas consciências? E de que forma você percebe as consciências? Eu percebo normalmente de imediato.
E eu consigo já identificar a diferença. Se eu me aproximo de alguém e eu tenho uma percepção, eu consigo identificar que existe uma relação com a aura ou psicosfera daquela pessoa. Eu procuro trazer. Como é que eu penso para trazer? Eu procuro exteriorizar da melhor forma que eu consigo e me predispor a acolher a consciência. E eu percebo que o meu psicossoma, ele reverbera diferente. Eu sinto pressão no cal, às vezes eu sinto que o ombro fica pesado, né? A cabeça, a forma de pensar. Eu participo de uma dinâmica, inclusive convido, porque ela é aberta todos os domingos, que é a dinâmica da desperticidade, né? Sempre com os professores lá, a Marina e o Rui. E é interessante, claro que isso também é para quem mora aqui, ou pode vir a Foz, mas mesmo quem pode vir participar uma vez já é interessante. E lá a gente fazendo, ela é composta de 2 horas, e nós temos a primeira hora com a parte parapsíquica, e se pode perceber bem a forma de pensar diferente. Então, você conhecendo como você pensa, você sabe o que é consonante seu, o que tem relação com você, e você identifica que o que está na psicosfera no momento não é o seu jeito de pensar, não é a sua forma de pensar. Então, fica dissonante. E aí você consegue perceber isso junto com a reverberação no psicossoma também. Muito bem. Agora, em principiologia, o que a senhora quis dizer com autorregulagem fina? É a mesma coisa que modulação. Vou até pedir para a pessoa que perguntou abrir na página 19 e dar uma olhada nas 38 condições avançadas de manifestação intraconsciencial. Então, nessas 38, eu tinha elencado 100, e aí eu deixei realmente reduzir para 38 e deixei somente as que eu acho que realmente são essenciais e justamente que ajudam nessa autorregulagem fina, né? Então, por exemplo, o item número 2, autoacolhimento. Então, nós precisamos nos autoacolher. A gente precisa gostar da gente para conseguir gostar do outro. Se a gente não se gostar, se olhar no espelho toda manhã e pensar assim, nossa, como eu estou gorda, nossa, como eu estou magra, nossa, mas olha que cabelo, mas olha aquela orelha, olha o pedaço. Mas seria tão bom se o dedo mindinho fosse menor ou maior. Qualquer coisa que a pessoa não estiver satisfeita e toda manhã reforçar, né, tiver lá o esquema de reforçamento toda manhã negativo, ela vai estar puxando o próprio tapete. Então, a gente precisa se autoacolher, a gente precisa gostar, a gente precisa olhar no espelho e pensar, puxa, que bacana, olha, mais um dia. Esse autoacolhimento, ele favorece de maneira essencial a que a gente consiga acolher o próximo. A gente precisa estar bem para que a gente consiga estar bem com o outro. O autoenfrentamento, item número 4. Nós precisamos enfrentar os desafios, não adianta fugir. É o que eu estava falando antes no início, não adianta a gente querer evoluir sozinho. Autoenfrentar é caminhar em conjunto com todo mundo, seja quem for, né? Venha quem vier. Na página 20 tem outros, a questão da autoconvergência pró-evolutiva, o item número 11, que nós falávamos. O que é o aspecto da ProEx? É fazer a convergência de tudo que você é e doar o melhor de você. Doar a sua singularidade, você vai doar a sua reciclagem para o outro. Então, não esconde o jogo. Não fala meias verdades. Isso eu estou falando para mim também, né? Porque eu era campeã de falar meia verdades. Falava, dava um jeitinho, virava as costas e ó, por aqui. Já fiz a minha assistência, tudo errado, né? Então, não adianta querer a gente dourar a pílula, botar panos quentes, falar meia-verdades. Outro ponto que eu estou trabalhando arduamente há um bom tempo, item número 12, a autocosmoética. Então, o que é mais cosmoético naquele contexto, naquela situação, com aquela pessoa? Falar, calar, como falar? Às vezes você fala e você vê que a pessoa tem condições de ir até 10, mas ela vai até 5. Mas ela estava em 2, ela já foi até 5. Bacana. Se não for mais, naquele momento, segura a onda, vamos esperar para uma próxima. Então, tudo isso tem uma relação direta com a cosmoética. E a cosmoética tem uma infinidade de detalhes, não acaba nunca. A gente pode ficar aqui 100 tertúlias falando só de cosmoética e não vai acabar, né? É muito detalhe, muita sutileza que a gente precisa analisar. O autodespojamento, item número 15.
Nós precisamos ser despojados. Se a gente quer assistir, não adianta se esconder. Não, mas tem vergonha de falar em público. Vai tirar a vergonha. Tem vergonha de expor, de falar. Eu travo, eu não fico bem, eu meto os pés pelas mãos. Vamos meter os pés pelas mãos, vamos pagar mico, vamos fazer bobagem até acertar. Porque se nós ficarmos escondidos, ou sendo tímidos, ou não aparecendo, a gente perde as oportunidades de conversar, de interagir, de trocar, e vamos ficar aparentemente interagindo, mas é um dos verbetes que eu coloquei na remissiologia, que é o pseudo-harmonia. Parece que está harmônico, mas não está. Porque você pode doar o seu 10 e você doa 5. Então, quem vê de fora parece que está certo, mas não está certo, né? Está pela metade. Então, doe o seu melhor e faça o seu melhor, ou seja, o despojamento passa por aí também, né? A firmeza, o item número 18, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai adquirindo mais firmeza, né? Tem outros itens aqui que eu acho que são importantes também. A gente falou bastante, o item número 29, autopesquisa constante. O tempo todo estar fazendo autopesquisa. Agora, não adianta a gente só ficar na autopesquisa também e não trocar. Então, tem que ter autopesquisa e a gente tem que também fazer a troca. E o 31, que eu acho que é muito importante, que é a autopositividade. Pensar positivo, né, tem a ver com a psicologia positiva, que é a inoculação das emoções positivas. Então, jogue as pessoas que você interagir, jogue, entre aspas, para cima. Busque uma interação positiva. Então, o que eu estou trabalhando agora é um nível de criticidade que vai derrubar o outro às vezes, mas que não vai tirar o tapete, né? Então, derruba, mas não tira o tapete. Então, tudo isso são detalhes, porque a ideia não é destruir. É que a pessoa derruba no sentido de derrubar o conceito. A pessoa tinha um conceito e, pelo nível de rapport, você propõe outro. Quando dá, a hora que der, no momento que der. E se não der, não faça, não proponha, espera. Agora, professora Fabiana, ele pede também que você comente o princípio vitruviano. Você já comentou, mas é importante, mas posso comentar de novo. E não devia estar online. O princípio vitruviano, a origem dele é do arquiteto chamado Marco Polo Vitruvius, do século I. Ele traz a tríade, firmitas, utilitas e venustas, né, que é o triângulo que fala justamente da... firmitas vem de firme, que é a segurança, utilitas tem relação com a utilidade, né, e venustas tem relação com Vênus, que é a beleza. Então, ele traz isso como pilar de base nas estruturas construtivas. Agora, a verbetógrafa. Em tecnologia, na página 18... Quais são as habilidades sociais? Dê exemplo, por favor. Sim. Quando eu coloquei a técnica e o treinamento em habilidades sociais, eu me referia especificamente aqui, a este livro. As habilidades sociais a gente vai descobrindo, né? Vai trabalhando e vai descobrindo. Ninguém nasce já... Claro que tem pessoas que têm mais facilidade na interação, tem pessoas que já há bastante tempo estão fazendo isso, mas esse livro ele ajuda. Esse não é o único livro, existem outros livros que falam de habilidade social. Mas como nós precisamos, não tem como a gente interagir e assistir sem ter rapport com as consciências. Então, a forma como nós nos manifestarmos e a nossa habilidade social, que tem a ver com o primeiro verbete, que é o quociente de inteligência social, está muito ligada a isso, né? Então, eu trouxe especificamente, até para chamar a atenção do próprio livro, que está no referencial. Agora, Fabiana, aqui na culturologia, você colocou a cultura da autovigilância comportamental contínua. Tem a impressão que essa cultura aí é embasadora aí da proposta do verbete. Você podia comentar? Posso comentar, sim. A ideia é exatamente isso, é fazer com que a gente mantenha essa autovigilância. Não é uma vigilância do peso, né? Mas é uma vigilância no sentido de feedback, analisar. E se nós associarmos com o aspecto parapsíquico, a gente consegue perceber se eu acertei ou errei. Na realidade, essa autorregulagem e essa autopercepção, a gente pode fazer isso e colocar em prática todos os dias. Eu interagi, antes de dormir, eu posso analisar como é que foi meu dia. Onde eu acertei, aonde eu errei, onde é que eu podia ter ido mais fundo e não fui, aonde eu poderia ter refreado e não refreiei, passei na dose. Então, essa autoanálise, ela está íncita até a gente chegar a um nível de assertividade. Não é só a assertividade na troca, é também nos diferentes grupos.
Gente, é muito grupo, é muita gente que pensa diferente da gente. Qual é o ideal? Qual é a forma mais assertiva de falar e de fazer rapport? Se não fizermos rapport, não tem relação, não tem assistência, não tem troca. Se não tivermos troca, estamos perdendo a oportunidade. Então, qual que é a forma ideal? Eu diria que não tem uma regra específica, mas tem sim algumas características que a gente pode ir desenvolvendo para ir ajustando esses pilares e essa base aí, né? Fabiana. Pois não? Na página 17, na tua citaciologia, faz uma relação aí dessa citação da Chanel com o teu tema. Ó, a minha revisora aqui, muito obrigada. Eu falei no início da tertúlia, né? O vista-se mal. Eu cheguei atrasada, Fábio. Vista-se mal e notarão o vestido, vista-se bem e notarão a mulher. No sentido não de chamar atenção para que a pessoa pense só na roupa, mas é importante porque se você vai dar aulas, ou se você vai interagir, ou conversar com alguém, ou até falar a respeito de qualquer ideia e estiver bem vestida, não vai chamar tanto atenção quanto você estiver, às vezes, com uma roupa mais desleixada. Porque se você vestir mal, a pessoa vai ficar prestando atenção na sua roupa. E perde a oportunidade de prestar atenção em você. Então, por isso é que a Chanel traz o aspecto do bem vestir, que tem a ver com a elegância e que tem a ver com a singularidade do estilo também, né? Então, a sugestão é que a gente vá caminhando com tudo junto. Forma de vestir, maneira de agir, maneira de atuar. Analise tudo junto, né? Analisem com calma essas 38 características para que a gente consiga botar em prática e cada vez, entre aspas, né, se vestir melhor. E eu pensei também, até durante a revisão, não sei se eu cheguei a comentar contigo, fiz uma transposição dessa citação dela, de que às vezes alguma coisa na gente, né, nem a sua roupa, um cacuete, alguma coisa que a gente pode melhorar, pode chamar mais atenção e comprometer a tua mensagem, né? O que tu tem para passar de melhor, às vezes, o teu tipo de voz, uma coisa de falar para dentro, ou um jeito que acaba, né, vamos dizer assim, trafar, né? Que acaba desviando a atenção. Então, se a gente pudesse, como você propõe no verbete, olhar isso, fazer esse autodiagnóstico, investir, trabalhar nisso, a gente talvez pudesse, né, ganhar muito na autoexpressão, nesse processo da homeostase na forma de se expressar, né? E às vezes é uma coisa simples, às vezes uma fono resolve, sim, às vezes um cabelo, sei lá, alguma coisa, né, uma cor de... Enfim, pode resolver uma coisa que está chamando mais a atenção do que a sua mensagem, do que a sua essência. E não passa a mensagem, né? Isso. E é por isso que a gente precisa de feedback, que a gente não acerta. São muitos detalhes. Perfeito, né? A gente precisa que alguém nos ajude. Tem que estar interagindo, tem que ter feedback, precisa. Enxergar isso, né? Tem que trocar. Então, todo feedback é bem-vindo, é importante. E essa troca é que vai compondo. Eu até coloquei, né? O composer comportamental. Realmente, como você está colocando, coisas simples, que a gente sabe que os técnicos de comunicação dão valor realmente aos detalhes, né? Por exemplo, a questão dos brincos compridos e que balançam. Sim. Tem coisas que a gente sabe que algumas emissoras de TV, por exemplo, proíbem dos seus apresentadores. É proibido, não pode. E realmente, quando você se depara com uma cena, por exemplo, de um jornalista, ou, enfim, de uma pessoa dando uma notícia séria, enfim, e que ela está com aquele brinco, com aquele brinco balançado. Eu, pelo menos, não consigo prestar atenção para o assunto e fico ali com aquela perturbação oscilativa, né, de ideia. Então, é muito interessante a gente prestar atenção mesmo, né? É a questão do detalhismo. Sim. Eu penso, a técnica do detalhismo e a técnica do confort aplicado aqui ao nosso holossoma, vamos dizer assim. E isso não tem fim, né, Dulce? Quanto mais a gente olha, isso abre um leque e não tem fim. Tudo conta, o detalhe, a piscadela, o pingo do i, tudo a gente analisar. Pode imaginar a hiperacuidade comportamental de um serenão, né? Aquilo já deve estar tão automático e tão harmônico, mesmo considerando o macrosoma idiota, por exemplo, né? O que já deve ter ali de preparação.
de intra-articulação aí de... Aí é um exemplo de organização consciencial violenta, né? Organização consciencial paradoxo. Violenta, tanto que abriu mão, né, do próprio corpo. Exatamente. Muito bom. Mas, enfim, a gente agradece, muito obrigada, professora Fabiana, agradecemos aí a todos vocês, tertulianos, teletertulianas, e contamos com a participação sua, Fabiana, mais 100 verbetes, aí dentro das suas autopesquisas, tá certo? Muito obrigada a todos e os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 32 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Os recados de hoje serão da Lourdes Sá, curso Educação Despertológica, e a Cíntia Alves, com o curso CIP. Boa tarde a todos. Última chamada para o curso Educação Despertológica, começa amanhã. São 2 módulos independentes, podem fazer só amanhã ou só no domingo. O curso de amanhã é para todos os adultos que foram crianças nesta vida, ou seja, todos nós, que vamos ser crianças em todas as próximas vidas. E o objetivo é analisar como é que a infância está altamente relacionada com a nossa proexis, com as vidas passadas, com as retrovidas e com o curso intermissivo. Na infância, analisando bem a infância, já traz muita informação do que é que nós precisamos de trabalhar a nível de trafares, de influências de outras vidas e que já foram pensados no curso intermissivo e que nós podemos trabalhar já indicações aqui para a idade adulta. No domingo vai ser então já para pais e educadores, para quem está nesta vida, tem crianças a seu cargo, e como potencializar ao máximo os trafores das crianças desde a infância. Conto convosco, o curso é comigo, Lourdes Sá, vim de Portugal para dar este curso e aguardo para vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu convida os tertulianos e os teletertulianos daqui de Foz e região que estão conhecendo a Conscienciologia há pouco tempo e devem ter gostado bastante da tertúlia da Fabiana hoje, que ela fala muito sobre autopesquisa. Então, nós convidamos você a participar do CIP, que é o curso integrado de projeciologia, em que uma das aulas é sobre autopesquisa, inclusive autopesquisa através da projeção. Então, quem tem interesse em se conhecer um pouco mais, como a Fabiana falou hoje, que a gente tem que se conhecer, está convidado para fazer esse curso, que começa dia 29 de setembro, então é mês que vem, dá para vocês se programarem, e vai até o dia 15 de dezembro. Serão 10 domingos, das 8 horas da manhã às 13h30, com 2 aulas seguidas, então. Os professores serão João Ricardo Yamazita, a Lucimeires, a Tainara e eu, Cíntia Alves. Então, estão todos convidados. Para mais informações e inscrições, telefone 2102-1448, DDD 45, ou 9818-0454. Aguardamos vocês. Obrigada. E o verbete de amanhã é Invexograma, da especialidade Invexometrologia. O professor verbetógrafo será Alexandre Nonato. Agradecemos a todos pela presença e uma boa tarde.